Nesses dias, homens e mulheres estão prontos a se interessarem por qualquer coisa que seja atraente. Portanto, se elas vissem algo nos cristãos que lhes desse a impressão de que tais pessoas são felizes, elas se ajuntariam rapidamente a esse meio para descobrir o segredo de uma vida tão feliz. Não é uma conclusão incorreta deduzir que a razão de tanta gente estar fora é a condição daqueles que estão dentro. Tantas vezes damos a impressão de que estamos abatidos e deprimidos. Na situação, o homem do mundo chega à conclusão de que existem mais pessoas felizes fora da igreja do que dentro dela. Ele está errado, é claro. Mas precisamos reconhecer que alguns de nós somos bastante culpados disso. Isso tudo se deve ao fato de que enfrentamos um adversário muito poderoso. Ao nos tornarmos cristãos, passamos a ser objetos dos mais poderosos ataques, daquele que a Bíblia descreve como o príncipe da potestade do ar. Em vista disso, precisamos nos preparar para ele e para tais ataques. E a maneira de fazer isso é estudar as Escrituras. É somente nela que encontramos o discernimento necessário para compreender os seus métodos. Os métodos do diabo são sutis e astutos. Ele nos apresenta coisas de uma forma tão atraente que acabamos caindo mesmo antes de perceber o que está acontecendo. Há somente uma forma de tratar isso, é estudar os seus métodos e estudar o que as Escrituras ensinam a seu respeito. Vamos agora considerar o caso de pessoas que estão sempre lamentando o fato de terem demorado demais a serem cristãs. Essas pessoas se sentem deprimidas pelo fato de que perderam muito tempo, desperdiçaram tantos anos. Elas estão sempre lamentando o fato de terem perdido tantas oportunidades. Oportunidade de fazer o bem, oportunidade de servir. A isso elas dizem, se eu simplesmente tivesse entendido isso quando eu era jovem, agora é tarde demais. Tais pessoas estão sempre cheias de remorsos por causa do que poderiam ter acontecido, de como poderiam ter acontecido. Elas olham para trás e lamentam o tempo que perderam no mundo. Essa é uma condição muito comum e é responsável pelo estado de depressão espiritual em muitas pessoas. Não julgo errado quem lamenta o fato de que poderiam ter feito mais coisas para o Senhor, mas acho um grande erro cair em depressão e tristeza por causa disso. Como então podemos evitar nos sentirmos abatidos ou tristes ao olhar para o passado? Vamos considerar isso em termos do que o apóstolo Paulo disse a respeito de si mesmo, também considerando a parábola do trabalhador da vinha em Mateus 20, onde alguns chegaram quase no fim do trabalho. Primeiro ponto é que nunca devemos nos preocupar, nem mesmo por um segundo, a respeito de coisas que não podem ser mudadas ou desfeitas por nós. É um desperdício de energia. Se você não pode fazer nada a respeito de uma situação, pare de pensar sobre ela. Nunca mais pense nela. Se o fizer, o diabo estará o derrotando. Remorsos inúteis devem ser postos de lado. Remoer o passado causa fracasso no presente. Não permita que algo do passado seja a causa do seu fracasso no presente. O segundo ponto é este. Se você realmente lamenta o fato de ter desperdiçado tanto tempo no passado, por que então não busca compensar esse tempo no presente? Porque ao invés de gastar energias remoendo tais coisas, não as gasta para compensar no tempo presente o tempo que foi perdido? Dedique-se inteiramente à vida presente. Foi o que Paulo fez. Ele diz, Cristo apareceu a mim fora de tempo. Aqui ele está dizendo, perdi muito tempo. Os outros se adiantaram a mim. No entanto, ele pôde continuar e dizer, por conta disso, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aí está a maneira de tratar disso do ponto de vista da sabedoria. O cristão deve ser sábio nesse ponto. Vamos continuar seguindo o ensino do apóstolo Paulo. Ele diz, depois destes apareceu também a mim. O apóstolo, sem dúvida, lamenta o fato de ter ingressado na vida cristã tão tarde. Ele foi o último dos apóstolos. Enquanto os discípulos estavam com Cristo, ele estava perseguindo os cristãos. Paulo foi o último
a ver Jesus ressurreto. Paulo, sem dúvidas, pensava nisso com pesar. O fato de que os outros estiveram com o Senhor o tempo todo, do início ao fim, e ele não, poderia o fazer até desistir. Porém, ao invés de gastar o resto da sua vida remoendo isso com remorsos inúteis sobre o seu passado sanguinário e blasfemo, ele busca compensar todo o tempo aos pés do Senhor e às Escrituras. O que importa acima de tudo, como nos diz em Mateus 20, não é o que você foi antes, mas o que você é hoje. O apóstolo Paulo diz que ele não era digno de ser chamado apóstolo, porque tinha perseguido a igreja de Deus. Porém, ele continua dizendo, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Não importa o que fui, eu sou o que sou. Coloque nisso a sua ênfase. Não fique pensando o resto da vida sobre o que você foi. A essência da posição cristã é que você deve lembrar o que é agora. O que sou? Eu sou perdoado, sou reconciliado com Deus pelo sangue do seu Filho Jesus, que derramou ali naquela cruz por mim. Eu sou o Filho de Deus, fui adotado na família de Deus. É isso que importa, não o que eu era, não o que eu fiz. Então, se o inimigo está atacando você nesta área, faça o que o apóstolo fez. Volte-se para o inimigo e diga: o que você está dizendo é verdade. Eu fui tudo o que você está dizendo. No entanto, não estou interessado no que eu era, mas no que eu sou, pela graça de Deus. Para concluir, afirmo que o problema real é que falhamos em nosso relacionamento com Deus. Se simplesmente passássemos mais tempo olhando para Ele, logo nos esqueceríamos de nós mesmos. Um cristão deve passar todo o tempo olhando para Cristo, contemplando. Comece a olhar para Ele e então prossiga, aprendendo que no seu reino o que importa não é a extensão do seu serviço, mas a sua atitude e o seu desejo de agradá-lo. Ele está interessado no coração. É que estamos sempre preocupados com o tempo, sempre olhando para o relógio. Observe a parábola do trabalhador em Mateus 20. Alguns trabalhadores trabalharam 8 horas, outros 6 horas, outros 4 e outros apenas 1 hora. Porém, todos foram recompensados. Não importa o quanto fazemos, se fazemos com amor e com zelo, o Senhor se agradará de nós. Pela graça, nós seremos aceitos. Isso me leva a um último princípio. Nada importa no reino de Deus, senão a graça de Deus. É tudo pela graça, do início ao fim. Os que trabalharam por apenas 1 hora receberam exatamente o mesmo dos que trabalharam o dia todo, 8 horas. No reino de Deus, tudo é do ponto de vista da graça e não do ponto de vista humano, que requer obras e serviço. Então, pare de olhar para o que você não fez, para os anos que perdeu, e compreenda que nesse reino é somente a graça que conta. Esqueça o passado, concentre-se na graça e louve a Deus pelo fato de que você é o que é e que está no seu reino eterno pela graça.